Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é comigo, professor Gessonias. É isso, gente, a gente está agora nesse cursinho preparatório, preparando vocês justamente para as provas aí de ensino médio, de cursinhos também, que vocês desejarem fazer. O professor Maicon dá aula no sábado e eu dou aula no outro sábado também, a gente vai ficar intercalando. Vamos conferir o conteúdo de hoje? Bem, já está na tela, vocês estão vendo, aula de língua portuguesa, variação linguística, professor Gessonias Marinho. Não se assustem aí com esta palavra, variação linguística. Às vezes assusta um pouquinho, vocês pensam, variação, o que será essa variação aí? E linguística, galera, tudo que já faz parte da rotina de vocês de vida. Vocês não vão ver nada de diferente. E também da rotina de sala de aula, lógico. Vamos ver essa conversa aqui, olha aí, coisa que acontece no cotidiano. O gerente, ele atende o telefonema. Boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? O cliente diz, estou interessado em financiamento para compra de veículo. Gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? O cliente diz, sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Gerente, Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Nós observamos aí, galera, se vocês olharem atentamente, houve uma mudança aí. O gerente estava conversando aí com o seu cliente, certo? No caso, a gerente, nós descobrimos aí no final do texto, que trata-se de uma mulher, a Helena, e aí ela atende o cliente normalmente, como manda, o protocolo de uma gerente de banco, certo? E aí ela está conversando normalmente com ele. Quando descobre que o Júlio César Fontoura, que também é funcionário do banco, é um amigo dela, aí ela muda. Opa, muda, essa palavra é chave para vocês. Mudança, certo? Então foquem nessa palavra aí, mudança. Então essa mudança aí é justamente o que nós estamos estudando aqui, variação, mudança. Variação e mudança é a mesma coisa. Mudança de quê? Variação de quê, professor? Linguística, da língua, a nossa língua portuguesa no caso. Então, houve uma mudança aí da língua, certo? Olha os tratos aí, O gerente estava tratando de uma maneira bem mais formal. A gerente, no caso, a Helena, ela estava tratando de uma maneira bem mais formal. Enquanto que o cliente também, tranquilamente, ali foi correspondendo, de acordo com a conversa deles. Mas aí esse último trecho aí da fala revela que houve essa mudança, quando ela muda totalmente. Já chama no diminutivo, que indica uma afetividade, Julinho. Aí você observa também a aparição aí da palavra cara, Eu vou colocar aqui a canetinha, pronto. Olha aqui, a palavra cara aparecendo, certo? E aí ela usa, em vez de usar o você, ela utiliza ser, certo? Ser. Olha o verbo estar também aqui, esse verbo estar, ele vai aparecer, de acordo com a oralidade. Tá, ela reduz ele, tá, ok? Então vocês observam essas mudanças, elas ocorreram no mesmo texto, ocorreu uma variação, certo? Então a variação é isso, é uma mudança. E linguística é a mudança da língua portuguesa, certo? E a língua portuguesa, ela muda de diferentes formas, ela muda de acordo com os ambientes, ela muda de acordo com o tempo. Várias coisas vão causar essa mudança, certo? Então nós observamos, aí esse texto mostra para a gente, já revela para a gente o que é o conteúdo de hoje. Algo que vocês estão altamente acostumados com isso, certo? Então vamos seguir. Vamos aqui a observar as variações linguísticas, certo? Nós temos aí a alteração da língua de acordo com o tempo, com o lugar e com outras demandas da sociedade. E aí nós temos aqui a histórica. Então, nessa variante histórica, nós observamos justamente essa que vai se aliar ao tempo. Vossa mercê, que quando vocês assistem algum filme de época, alguma novela de época, vocês observam lá as personagens se tratando dessa forma, Vossa mercê ou vós mercê. Isso aí já é para esse passado mesmo, ok? Com o tempo, esta palavra, essa expressão, melhor dizendo, que é uma expressão de tratamento, ela foi mudando, ela foi evoluindo, até que hoje nós utilizamos o você. Então nós temos aqui uma variação, uma mudança, do jeito que aconteceu lá no texto. Vocês observaram que houve uma mudança.
só que essa daqui, ela é histórica, ela é determinada pelo tempo, né? O tempo fez essa mudança acontecer. As pessoas não precisam mais se chamar de vossa mercê, agora é de você, certo? Embora você ainda veja nas séries e nos filmes, né, ou novelas que vocês assistem, mas vocês observam isso apenas, né, porque eles estão ilustrando, refletindo a sociedade daquela época. Não é que deve se voltar a utilizar o vossa mercê ou vós mercê. Você assistiu no filme ou numa novela e viu, olha que bonito, legal, agora eu vou chamar todo mundo assim. Não, não precisa dessa forma, ok? Nós temos também a geográfica, né? E aí, para quem gosta de aula de geografia, não vai ser difícil, né, entender o que é essa daqui, né? Geográfica vai justamente, né, no ponto que é de lugar. Eu tenho certeza que vocês já conheceram pessoas de outros lugares e que às vezes têm uma fala um pouco diferente. Não só as palavras que elas utilizam, mas também o modo como elas falam, a pronúncia das palavras, ok? Quando vocês assistem a alguns programas televisivos também, vocês observam aqueles apresentadores com também o jeito, as expressões dele, alguns atores também, né? Aqueles cariocas que eles dão aquele chiado mais no S, né? É mesmo, certo? Os paulistas, aqueles mais do interior de São Paulo que utilizam aquele R, né? Que é o porta, ok? Certo? Então vocês vão observar que isso também faz parte dessa variação, né? Enquanto a gente fala é mesmo, né? A gente não fala nem mesmo, a gente fala é mesmo, ok? E isso faz parte da variação. Tudo isso aí é uma mudança. Aqui eu coloquei essa vocabular também, né? No Piauí se chama pão massa grossa. Aqui na região, assim, perto aqui do Piauí, Maranhão, pão massa grossa é bem comum, né? Pará já é pão careca, filão lá em Sergipe, né? Cacetinho no Rio Grande do Sul, né? Então, se você certamente estiver lá no Rio Grande do Sul e pedir um pão massa grossa, o pessoal talvez lá não saiba dizer o que é, certo? A não ser que ele tenha passado por uma aula de variação linguística também lá na escola dele e aprendido que pão massa grossa, né, é chamado também o cacetinho. O mesmo nome, só depende das regiões, né, dos locais, certo? E aí é por isso que o nome está colocado como uma variante geográfica, né? Essa que vai mudar de acordo com o lugar. A palavra-chave da aula de hoje é mudar. Mudança, mudar, tá valendo, certo? Mudar o quê? A língua, ok? Você usa a língua portuguesa de maneiras diferentes, certo? Escreva um recado para o seu irmão no WhatsApp, escreva um recado para o diretor da sua escola. Vai ser totalmente diferente a forma que você vai escrever para um e para outro, né? Certo? E aí você fez uma variação linguística nesse exemplo aí. E temos a social. Sussa, né, de sossegado, que é mais para os surfistas, né? Rolê, passeio, né? Hoje muito falado no meio dos adolescentes, né? Vamos dar um rolezinho, né? Um rolê. Né? Na minha época não era assim não, né? Rolê, enfim. Ficar pistola, né? Chatear-se, certo? Se você conversar aí com os pais de vocês, ou os avós, e você falar essas expressões aqui com eles, talvez eles nem conheçam, né? Então, vocês observem aí as diferenças também de usos sociais. E aqui eu coloquei algumas gírias que eu conheço, que eu sei, porque há gírias de grupos específicos, né? Eu até falei aqui dos surfistas. Os surfistas, eles têm gírias que a gente nem conhece. Só quem realmente está imerso nesse grupo, quem faz parte desse grupo, né? Quem anda com os surfistas, né? Andar com os surfistas também, né? Quem também está surfando com eles, seria melhor essa expressão, né? Quem também está surfando com eles, sabe muito bem, né, outras gírias que a gente nem conhece, porque a gente não faz parte desse grupo, né? Assim como também do grupo dos skatistas. Enfim, esses grupos mais urbanos, eles têm muito, né, sua variação, certo? E aí a gente aprende justamente, né, dentro da variação linguística, essa mudança do formal para o informal. Vocês sabem muito bem que aprender língua portuguesa a gente não aprende somente na escola. A gente começa a aprender língua portuguesa em casa, com os nossos pais, com os nossos parentes, né? Com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Vocês vão aprendendo. Vocês já vão aprendendo algo bem básico, o nome das coisas. Vocês estão aprendendo substantivo. Quando você aprende o nome das coisas, vocês já estão aprendendo os substantivos, certo? Quando vocês aprendem a caracterizar as coisas, vocês já estão aprendendo os adjetivos também. E vocês vão aprendendo ali de uma maneira mais popular, ok? Que é um aprendizado muito válido, né? O aprendizado popular.
quando vocês passam a frequentar a escola e vocês já têm um aprendizado escolarizado. Ou seja, vocês passam a se apropriar, certo? Vocês passam a aprender outras variedades linguísticas, ok? Então, quando você está na sua casa, quando você está ali onde você é habituado, né, nos seus grupos de amigos, enfim, você está também frequentando a internet, você se apropria da modalidade coloquial da língua, né, da informal, certo? Você se apropria de gírias. Se você é de uma determinada região, você vai se apropriar desse regionalismo, ok? Você vai observar algumas palavras. Por exemplo, vocês sabem o que é bolo frito? Bolo frito? Sabe o que é? Tenho certeza, né? No cafezinho da manhã um bolo frito é muito bom. No sul de alguns estados, né, bolo frito já é chamado filhóis, né? Minha esposa, ela de outra cidade, por exemplo, ela fala filhóis. Eu fiquei sem saber o que era. Hoje eu vou fazer filhóis, né, para a gente tomar de café da manhã. Como assim? Filhóis? O que é isso, né? Sem saber o que era, ok? Por quê? Muda o vocabulário, né, para determinar a palavra. Isso aí é regionalismo, né? Nós temos esse regionalismo. Quando vocês leem, por exemplo, uma tirinha do Chico Bento, e está lá o Chico Bento com aquele você, né, firme, aquelas coisas, aquela fala dele bem típica também, ali nós temos uma variante caipira, ok? E isso tudo é popular, se aprende, né, no meio popular, certo? Quando vocês começam a frequentar o meio escolar, vocês começam a se apropriar da variedade padrão da língua, certo? A variedade formal da língua. E aí vocês começam a se apropriar de uma linguagem jornalística, quando vocês começam a ler mais notícias, mais textos jornalísticos, vocês vão começar a se apropriar de uma linguagem mais científica. Vocês aprendem, tenho certeza que na aula de ciências de vocês aprendem muitos termos, né, diferentes. Às vezes eu começo a dar aula de língua portuguesa, aí eu vou falar de figuras de linguagem, só um exemplo. Aí o aluno já fica, que palavra é essa aí, professor? Metonímia, eufemismo, catacrese, que palavras difíceis. Sendo que lá na aula de ciência ele aprende um bocado lá de nome lá de inseto, de classificação de animal também, bem difícil. Isso é linguagem científica que vocês já estão aprendendo na escola, certo? Então, você já tem uma variedade escolarizada aí. Eu lembro também de um episódio, gente, e eu vou até passar aqui para o próximo slide, vou já, antes de mostrar aqui, eu lembro de um episódio que diz que o Neymar, ele tinha quebrado o dedo mindinho do pé. O Neymar quebrou o dedo mindinho do pé. Na informalidade, a gente fala dedo mindinho do pé, né? Que é aquele dedo menorzinho do pé. Porém, teve uma entrevista com um médico lá, que o Neymar não ia participar da Copa, acho que era a América, era uma Copa do nosso continente, e ele disse assim, olha, o Neymar quebrou o 5º metatarso, certo? Ah, o 5º metatarso. Quando ele falou 5º metatarso, ele deu ali um vocábulo, né, científico para o que a gente chama de dedo mindinho. Nós que não temos esse conhecimento, né, do nome científico dos ossos, de todos os ossos, a gente conhece até alguns, né, mas não todos. A gente aprendeu ali naquela entrevista, né, quem assistiu, e eu vi muita gente falando, até pessoas que não eram da área começaram a reproduzir essa palavra também, né, esse vocábulo, essa expressão, né, o 5º metatarso. Então nós tivemos ali algo, né, científico. Então é na escola que vocês vão se apropriando disso. Então vocês saem do popular para o escolarizado e vocês vão também mudando, vão se apropriando e vocês devem usar elas de acordo com a situação, com a circunstância. Não é que uma é mais correta e outra é errada, não. Trata-se de adequação e de inadequação. Você tem que se adequar ao ambiente de uso, né? Certo? Vamos aqui para esse texto? Uma história mais ou menos. Vamos lê-lo e eu quero ver se vocês vão reconhecer ele. Certo? Negócio seguinte, 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram um cometa no Oriente e tal, e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham indicado o troço. Em Belém da Judéia vai nascer o Salvador, e está falado. Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram, onde está o rei que acaba de nascer? E aí, quem é religioso, né, vai lembrar, vai saber a qual outro texto, né, esse texto aqui remete. Né? Temos uma intertextualidade aqui. Né? Aí, outro assunto também, certo?
Então, professor, está lembrando aí de um episódio da Bíblia, né? O nascimento de Jesus Cristo. Sim, mas vejam só que aqui o jeito que ele contou, né, é totalmente diferente, né? Ele usou aqui gírias, certo? Ele chama menino, né, de guri, ok? Até que guri também é uma variante geográfica, né? Em algumas regiões é muito comum chamar menino de guri, certo? E ele fala que ouviram um plá, né? Esse plá aí é a conversa, ouviram uma conversa, né? Ouviram um boato, né? Como a gente chama aqui, um boato. Esse plá aí é esse boato, né? Certo? Então vocês podem ir observando, deixa eu até marcar aqui também. Olha aqui, ó, o plázinho aqui, na segunda linha, né? O plá, aí temos aqui guri, ok? Viram um cometa no Oriente e tal, e se flagraram, certo? Que o guri tinha pintado por lá, olha aí, pintado por lá, né? Em vez de ele usar nascido, né? Ele usou aí pintado por lá, né? Então é muito comum essa expressão também, né? Uma gíria, né? Vou pintar por aí mais tarde, né? Ou seja, vou aparecer por aí mais tarde, certo? Então nós observamos aqui, né, que o jeito que ele contou a história, né, é totalmente diferente do jeito tradicional, né, como está realmente lá no texto original, que é na Bíblia. Vamos ver também, né? Se vocês são aí religiosos e não estão lendo a Bíblia, rapaz, vou fazer vocês ler a Bíblia hoje, hein? Vamos lá. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então, nós observamos aqui, olha só, totalmente diferente, né? Certo? Em relação ao modo como se contou a mesma história. E esse modo, né, que ele utilizou, né, aqui eu estou falando da língua, né, dessa variação linguística, né? O primeiro texto a gente observa ele utilizando gírias, né? A gente observa ele trazendo, ele aproximando, né, mais o público, né, dessa linguagem mais coloquial. E já neste outro texto não, né? Nós observamos que ele já está de uma maneira formal, né? Que é justamente o texto bíblico que se encontra lá em Mateus, né? Capítulo 2, 1 e 3. Então nós observamos isso, certo? Então, aqui nós conseguimos ver que a variação linguística, né, ela também não se trata somente de vocábulos, ela se trata de o processamento do texto, né? Como o texto ocorre num todo, certo? Então a gente observa isso. Os vocábulos, eles são as coisas mais visíveis, são as coisas mais fáceis de a gente perceber variação linguística. Mas nós temos que observar quando um se aproxima mais da oralidade e o outro não, né? Foi o caso lá daquele primeiro texto, quando um se torna aquela conversa mais espontânea, né? Quando você tem com seus amigos, numa resenha que você faz, né? Vamos aqui conversar sobre isso, né? Sobre determinado assunto. E aí você está lá, né, conversando sobre esses assuntos, você conversa de uma maneira bem mais espontânea, né? Do que como se você fosse conversar com alguém que você não tem tanta intimidade, você vai se policiar mais, né? Como assim, professor, me policiar, né? Você vai ter um pouquinho mais de cuidado, né, com o que você fala, como você fala, certo? Muitas vezes, né, eu tenho um amigo que só chama a gente, ei doido, não sei o que doido, ei doido. Dessa forma, você não vai falar assim com uma pessoa que você não tem muita intimidade, né? Se você tem esse costume, né, de tratar os seus amigos dessa forma, né, então você vai mudar, você não vai utilizar essas palavras, certo? Enfim, então nós observamos que houve aqui também, né, além de uma forma diferente de contar, né, houve variação linguística, mudança. Novamente, né, a gente cai para a palavra mudança aí, certo? Vamos treinar agora questões. Então eu coloquei algumas questões aqui do material, não foram todas, vocês podem depois fazer as questões, treinar e pegar o gabarito para conferir se deu certinho o que vocês fizeram também, ok? Vamos ler aqui esse trecho aqui de uma música, né, uma letra de música. Fica, né? Eu não vou cantar, infelizmente, eu não sou bom cantor, né? Se eu cantasse aqui, pronto, iam cortar a transmissão, ia acabar a transmissão da aula. Ok? Então vamos somente, né, ler, fazer uma leitura aqui. Eu também não conheço bem a música, por isso eu não posso assim dizer que vou declamar, né, essa letra de música. Vamos lá, fica, né? Mapeei a dedo tuas sardas, contornei sem jeito tuas linhas, que te entregam e desvendam o melhor em ti. Me perdi no céu das suas pintas, me encontrei no céu da tua boca. Tu é labirinto, rua sem saída, me rendi a tua alma nua. Vem cá, congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu, que todo o meu amor é teu amor. Então vem cá, que nós, até Caio escreveu,
parece que nos reconheceu. Em mel e girassóis te peço, só te peço. Fica, fica, me queira, e queira ficar. Fica, né? Fica, me queira, queira. Olha aí, letra de música aí, certo? Se eu não me engano, tá aqui, ó. Quem interpreta é Matheus e Cauã e Ana Vitória, né? São eles que interpretam. A composição tá aqui de Ana Clara Caetano, ok? Bem, então essa letra de música, ela está, né, associada a essa questão aqui do IFP, né, 2019. Para quem de vocês deseja fazer, né, do Instituto Federal do Piauí, vocês podem fazer. Lembrando que as provas todas são muito parecidas, vocês vão sempre encontrar questões bem parecidas, seja qual for o edital que vocês vão seguir. Vamos lá para o comando dela, sobre a música acima, né, no caso, a questão, coloquei, não modifiquei ela, né, acima, porque lá na prova ficava acima, né. É correto dizer que, e aqui é justamente, né, quando vocês vão ler as alternativas, vocês vão observar que é justamente sobre o assunto que a gente estudou, né, que é a variedade linguística, certo? Variação linguística. A letra A diz, possui exemplos de registro erudito da linguagem. Vamos parar bem quietinho nessa palavra erudito, né? Essa palavra erudito, ela remete ao uso de termos, né, expressões e textos clássicos. E esses textos clássicos são, em sua maioria, né, textos antigos, textos épicos, né? Então, quando você traz uma expressão antiga, né, para hoje, né, para a atualidade, certo? Você está trazendo uma expressão erudita, ok? Quais são as músicas clássicas, né? São aquelas músicas mais antigas, né? Beethoven, Johann Sebastian Bach, enfim, né? Então você tem aí uma erudição. Assim também é na linguagem, quando você traz textos clássicos, né? Você traz aquela linguagem bem antiga, você está trazendo também uma erudição, né? Para a linguagem atual, ok? Não é o que acontece na música. A música não tem erudições, né? Não tem expressões, né, que você reconhece que são expressões antigas, né? Pode ter alguma expressão que você não conheça, no máximo, mas não significa dizer que ela é erudita, só porque eu não conheço. Ok? Eu posso não conhecer uma expressão que seja uma gíria e ela é totalmente atual. Vamos lá, então aqui já faz a letra A cair por terra, né? Já não vai ser a letra A. E ainda diz que o que favorece a compreensão do texto, né? Certo? A erudição, como é uma expressão antiga, né, e você traz para a atualidade, então a erudição ela não favorece. Quando se trata da erudição, certo? Ela não favorece, porque você está trazendo algo muito antigo para uma linguagem que não é mais usada, certo? São palavras que estão em desuso, certo? A gente não utiliza mais. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade, se eu não me engano, que é Antigamente. Quando você vai ler, você não entende nada, porque ele trouxe só palavras e expressões, né, bem antigas. Continuando. Letra B diz, possui exemplos de expressões técnicas. Então, que expressões técnicas são essas? As expressões técnicas são expressões que elas são pertinentes, né, a um ramo de conhecimento, ok? E as expressões técnicas, para quem é daquela área, né, elas não são coisas difíceis de se compreender, porque são pessoas que estudaram naquela área. Ou seja, eu ainda discordo aqui dessa parte que tem o que prejudica a compreensão do texto. Não, na realidade a expressão técnica ela até facilita para quem é daquela área a compreender o texto, certo? Então essa daqui cai por terra também porque a música, né, a letra de música em questão, ela não utiliza essas expressões técnicas, certo? E para mim, expressão técnica não prejudica a compreensão do texto. Letra C, apresenta predominância de uma linguagem apelativa. Linguagem apelativa, vocês têm que remeter a um conteúdo que é a função de linguagem. A linguagem apelativa é aquela linguagem que está ali, né, centrada no receptor, centrada no leitor do texto, no ouvinte, certo? A função dela é justamente, né, convencer o leitor, convencer o receptor. Geralmente é a função de gêneros como anúncio, propaganda, certo? Letra de música e poemas, por exemplo, né, a letra de música se aproxima muito do poema, geralmente a função deles ou é, né, uma função emotiva, em que o emissor ele expressa ali os seus sentimentos, ou é uma função poética, né, trabalha com a estilização, né, do texto, certo? A gente vai observar que não é o caso da letra de música, ela não quer fazer um apelo, né, ao leitor do texto, né, a quem está ouvindo a música. Ah, mas a música mexeu comigo, professor, eu gostei, né? Dá aquela maior sofrência em mim. Mas é justamente isso, porque ela é emotiva, ela mexe com os sentimentos, né? O emissor ele fala ali dos sentimentos e você se sente, né, como se fosse o próprio emissor daquela música também, né?
Enfim. D. Apresenta predominância de uma linguagem simples e coloquial, o que favorece a compreensão do texto. Beleza, essa aqui ela está bem enxutinha. A linguagem lá no texto, ela é simples. Ele não utiliza palavras técnicas, ele não utiliza gírias diferentes. Pode ter uma expressão ou outra que você não conheça, né? Ele cita aqui, né? Caio. Caio, aqui eu pensei, quando eu li, né? Que esse Caio é um poeta que é bem famoso na atualidade, né? Caio Fernando Abreu, né? Quando ele cita que nós, até Caio escreveu, parece que nos conheceu, né? Então eu penso que ele está se referindo a esse poeta, né? Um pouco mais atual e famoso também, certo? Mas veja aqui que ele não tem nada de diferente, né? Mapeei a dedo as tuas sardas, ou seja, ele está dizendo que conhece, né? A dedo as sardas da pessoa, né? Certo? Contornei sem jeito tuas linhas, né? Que te entrego, enfim, não vou analisar muito aqui essa letra de música, né? Ela está um pouco sugestiva. Vamos lá, deixa quieto, vamos embora. Letra E, né? Não possui exemplos de linguagem conotativa, né? O que torna o texto mais objetivo e claro. Na realidade é o contrário, a gente acabou de ver, né? Quando ele diz mapeei a dedo, né, as tuas sardas, ele está utilizando ali uma linguagem conotativa. E aqui na letra ele está dizendo que não, né? Então, por causa desse não, a letra E não é correta. Então, fica realmente a letra D, uma linguagem simples e coloquial. Apesar de ter algumas conotações, mas ainda é uma linguagem simples, certo? Olha o gabarito aí, letra D. Ok? Vamos para a questão 2. Essa questão 2 aqui, eu vou lê-la, certo? E aí eu vou dar, assim, um minutinho para vocês, só um minutinho para vocês responderem ela. Eu quero que vocês treinem. Os enunciados linguísticos podem variar dependendo dos diferentes graus de formalidade determinados pelos contextos de uso da língua. Identifique a alternativa que apresenta um exemplo de um registro coloquial do idioma. Olha aí. Galera, muitas vezes essas questões de prova que vocês vão fazer para ensino médio, elas dificultam um pouco o caminho de vocês, porque o comando é mais longo do que as questões mais tradicionais que a gente trabalha ao longo do ensino fundamental. O comando é mais longo, eles utilizam alguns termos que vai deixando vocês confusos, certo? Aí ele começa assim, os enunciados linguísticos, aí, meu Deus, o aluno chega já, se desmancha, né? Ele já fica assim desanimado, meu Deus, o que é enunciado? Gente, enunciado linguístico é qualquer coisa que foi falada, né? Qualquer enunciado que tem começo, meio e fim, certo? Então, enunciado é isso que foi dito, que foi expressado, certo? Por algum falante. Ok? E ele está dizendo o que a gente já estudou aqui, ó. Podem variar dependendo dos diferentes graus de formalidade determinados pelos contextos de uso da língua, né? Foi o que eu até falei para vocês, né? Vocês mandam um recado para o irmão de vocês de um jeito, já para o diretor da escola é de outro jeito, certo? Então você vai mudando ali a formalidade, né? O grau de formalidade. Identifique a alternativa que apresenta um exemplo de um registro coloquial. E aí, como eu ensinei para vocês, né? O coloquial é algo do popular. É algo que a gente não precisa, né, passar por um aprendizado escolar para aprender na língua portuguesa, certo? Ok? Há coisas, né, há termos, há expressões, há usos da língua, né, há formatação das frases, segmentação, há um bocado de coisa que você precisa estar na escola para aprender, certo? Mas há outras coisas também que são muitas que você não precisa estar na escola para aprender sobre a língua, ok? Você não vai precisar ir do auxílio do professor Michael e nem meu, por exemplo, para aprender, ok? Então vamos aqui ler qual é o registro que mais se aproxima, né, desse popular, desse coloquial. Letra A. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita? Não precisa fazer lista de boas intenções? Não precisa chorar arrependido? Você, meu caro, tem de merecê-lo? Tem de fazê-lo novo? Eu sei que não é fácil. Li todas as expressões e eu vou dar... Vou botar 30 segundos para vocês fazerem essa questão. Valendo, 30 segundos. Beleza, encerrado o tempo, hein? Acabou, não tem mais para onde não. Mas se você marcou a letra A, certo? Você acertou,
ok? Parabéns para você que marcou a letra A. Ah, professor, não marquei a letra A, marquei outra letra aí, viajei, professor. Acontece, acontece. A gente está aqui justamente para evitar isso no dia da prova, certo? Então, acontece. Então, hoje a gente pode marcar B, pode marcar C, pode marcar D ou a E também, né? No dia da prova isso não vai mais acontecer. Vamos analisar por que é o gabarito da letra A. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Gente, nós observamos aqui, ó, a palavra birita. Essa palavra birita aqui é uma gíria, né? Uma expressão totalmente informal, certo? Para referir-se à bebida alcoólica, ok? Então, birita, o que é a birita em si? É o nome de uma bebida específica? Não. Então, talvez, acho que alguém que marcou outras alternativas é porque talvez não entenda muito bem, né, sobre bebida alcoólica, não tenha, às vezes, né, aprendido essa expressão. Também, é por isso que eu falo, a variedade popular ela é riquíssima. Não é porque é popular que você vai dominar tudo, né? Então, precisa você realmente, né, ter uma boa leitura, ter um bom conhecimento de mundo, né, para aprender essas coisas também, né? Então, birita aqui, né, se refere à bebida alcoólica, é uma expressão, né, uma palavra, um vocábulo informal, coloquial, certo? Popular. Para quem aí, né, gosta, para quem é desse meio, né, um bom apreciador de bebidas alcoólicas, isso aqui para ele é comum, né? Ele sabe essa palavra, ele domina indo e voltando, né? Até depois de ter tomado umas biritas também. Enfim, vamos lá. E as outras, elas estão todas de acordo, né, com o grau de formalidade, né, mais aproximado da linguagem padrão. Nós não vamos observar nada que seja totalmente da oralidade, nada que traga uma gíria, nada que traga um regionalismo, certo? Então, as outras, elas estão todas nos conformes. Beleza? Então, questão 2 aqui, letra A, o gabarito. Vamos agora, né, para o outro assunto, né, língua portuguesa aqui, linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Nós vamos estudar esse outro assunto agora também. Galera, a respeito desse assunto, o que eu digo para vocês logo é que leitura não se faz somente, né, de palavras, do que está escrito, certo? No mundo, a gente está sempre lendo tudo, né? Você lê, por exemplo, a expressão facial de uma pessoa quando você está conversando com ela. Você vê que ela está com a cara fechada, né? Fulano está de cara amarrada, está zangado. Você fez uma leitura, ok? Isso é uma leitura. Você olhar aqui para a minha camisa, né? Ah, o professor está usando a camisa roxa, né? Mais ou menos vinho, né? Ah, camisa de cor vinho, enfim, né? Você pode achar, o professor gosta dessa cor, certo? Que não é o caso, né? Essa camisa aqui eu não comprei por livre e espontânea vontade, né? Eu achei ela, o modo dela bonito, né? Mas quem escolheu a cor não fui eu, né? E aí você já sabe, né? Um homem casado, ele já não tem livre e espontânea vontade para tudo. Brincadeira, vamos lá. Mas é assim, você observa que seu professor na sua escola só vai de azul, né? Você, olha, o professor só vem de azul, porque ele gosta muito da cor azul. É uma leitura que você faz também, né? Olha, da cor da roupa que ele usa, você já faz essa leitura também, né? Ele vai com a camisa de um time de futebol, aí você já pode fazer essa inferência. Ah, ele torce para esse time de futebol, certo? Ou ele gosta do time, ele aprecia esse time também, né? Certo? Ou ele somente achou também a camisa do time bonita, certo? Então, é uma leitura que você faz também, né? São leituras. E por que eu estou falando isso? Porque vocês, em relação a esse conteúdo, muitas vezes falham nas questões porque vocês não fazem a leitura do todo. Vocês fazem a leitura somente da linguagem verbal. E o que é a linguagem verbal? É a linguagem que é constituída pelo uso de signos linguísticos, né? De signos linguísticos, que são as palavras, certo? Eu coloquei signos linguísticos para vocês irem se apropriando desse termo também. Vocês irem, se aparecer isso lá numa prova, para vocês não vai ser surpresa. Signo linguístico, palavra, já sei, já aprendi. Isso aqui não tem dificuldade para mim. Pronto, certo? Signo linguístico é a mesma coisa que palavra. E a linguagem verbal é a linguagem que usa somente palavras. Se usou somente palavras, como por exemplo esse trecho aqui, ó. Todo esse trecho aqui, que é a explicação do conteúdo, né, aqui do quadrinho que eu coloquei, é linguagem verbal, utilizou somente palavras, certo? Linguagem verbal. E a linguagem não verbal? A linguagem não verbal ela é como se fosse uma oposição, né? Eu vou colocar assim para vocês entenderem melhor. Mas é a que é constituída por qualquer outra coisa, menos palavras, certo? Ela vai utilizar imagens, desenhos, gráficos, gestos, expressões, símbolos, cores
e por aí vai, certo? Tem muita coisa que pode ser uma linguagem não verbal, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui a placa pare. Essa placa pare, ela utiliza, de certa forma, um pouquinho da linguagem não verbal, né? Que é a cor vermelha. Essa cor vermelha, ela indica um alerta, né? Então, ela indica uma regulamentação de trânsito, que é obrigatório. Para quem, quando vocês completarem os 18 anos de vocês e forem tirar a carteira de vocês, né, de habilitação, quando vocês quiserem tirar a carteira de habilitação, vocês vão entender que as placas em vermelho indicam que aquilo é obrigatório, certo? Aquilo é obrigatório. As placas que estão em amarelo só indicam um alerta para vocês, uma sinalização, um cuidado. Não é obrigatório você fazer aquilo, mas você tem que ter esse cuidado, ok? E aí vem, né, a principal mensagem que está expressa realmente pela linguagem verbal, né? Olha aí, pare, certo? Então, nós temos aqui esse pare, que é verbal, ok? Embora tenha um pouquinho do não verbal aqui, que indica que esse pare não é um pare para você achar que deve parar quando quer, não. É um pare obrigatório, você tem que parar quando tiver essa placa lá, certo? Em alguma rua. Ah, professor, mas eu vejo assim, o pessoal não para não, hein? O pessoal passa mesmo direto. É a prática, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? A gente não vai discutir isso. Enquanto que no semáforo, né? O semáforo, para fazer o cidadão que está dirigindo ou pilotando o seu automóvel, né? No caso a moto, ele não vai usar nenhuma expressão verbal, né? Ele não vai usar nenhuma palavra, certo? Ele utiliza apenas, né, uma cor, as cores na realidade, né? A cor vermelha, a cor amarela e a cor verde, certo? E aí, o equivalente a esse pare aqui, né, que utiliza a linguagem verbal, seria justamente a cor vermelha, né? Somente no semáforo, você está pilotando aqui a sua moto, né, está andando tranquilamente, vai passar por um cruzamento e a cor vermelha acendeu, né? Significa dizer que você tem que parar, certo? Ok? Quando essa cor vermelha acende, você já sabe. É um comando, né? É como se fosse alguém me dizendo alguma coisa. É uma leitura que eu faço. Então, vejam só, na leitura você não lê apenas o que está escrito, o que está ali, né, sendo apresentado por vocês por meio de palavras. Não, vocês leem tudo, vocês leem cores, imagens, desenhos, gráficos, gestos, expressões, né? Certo? O que dizer da linguagem de sinais? Na linguagem de sinais ela utiliza gestos, né, e expressões também. E é uma linguagem também, né? Uma linguagem não verbal, ok? Então vamos assim agora, né? Analisar aqui alguns textos. É um texto, gente. É porque vocês estão acostumados a achar que texto é somente aquele texto que tem um bocado de parágrafo, que o professor lhe entrega a atividade, né? E você, ô professor, olha o tamanho desse texto que eu vou ter que ler, meu Deus do céu, vou ter que ler tudo isso aqui. Aí você já fica angustiado, né? Achando que o texto é muito longo e não quer ler. Isso aqui também é um texto, certo? Essa imagem aqui, ok, com esses dois personagens e tudo que compõe ela e os balõezinhos de fala, né, também é um texto, ok? Então, aqui temos um texto e nós vamos lê-lo agora. E aí nós observamos esse cidadão que está no mercado, né, e ele chega e diz, tudo em cima, seu Gregório, né? O seu Gregório responde, né, tudo, né? Tranquilamente, né, esse tudo dele aí, ok? Então, vamos fazer uma leitura. Ok? Vamos observar aqui e analisar. Porque muitos de vocês chegam e leem somente os balãozinhos e já vão para as questões. E não é assim, não é para ir já para o comando, é para fazer toda a análise, né? Veja que aqui é uma crítica, uma ironia, uma satirização, certo? Em relação a quê, professor? Tanto, olha aí, ó. Tudo em cima, seu Gregório. Nós temos já a primeira, que é a análise da linguagem verbal, né? Então, o uso da expressão tudo em cima com mais de um significado, né? Esse tudo em cima, geralmente é para perguntar, você utiliza para perguntar como uma pessoa está, né? Tudo em cima é como se assim, tá tudo bem, né? Tá tudo no alto, né? Tá tudo, realmente, não tá nada para baixo, né? Certo? Então nós temos aí esse uso dessa expressão, tudo em cima, aqui é a linguagem verbal, nós estamos analisando, né? Então, mas ele tem mais de um significado, esse tudo em cima se refere a tá tudo bem, tá tudo no alto astral, tá tudo ótimo. Certo? Mas também se refere, né, tem aí a ironia, tem aí a sátira, né, aos preços. E aí nós vamos ver, olha só, há um destaque, né, os preços estão em vermelho, a cor vermelha, né, mostra justamente
Até a gente sabe daquela expressão, né? Eu estou no azul, né? É que você está bem de dinheiro, hein? Certo? Estou no vermelho, é porque você está mal de dinheiro, ok? E esse vermelho aqui, né? Os preços destacados em cor vermelha vai mostrar que eles estão altos, certo? Então os preços estão muito altos, mais do que o esperado, né? E é comum, essa tirinha aqui ela é de 2008, se eu não me engano, 2008 aqui, pelo que eu... Aliás, essa charge, perdão. Essa charge é de 2008, bem antiga, hein? Então não é de hoje que os preços são altos no Brasil, não. No Brasil os preços são altos há muito tempo, hein?